para confiar mesmo, crer nesse Jesus, nesse Deus. Quem de nós é tolo? Vamos confiar nele, no que ele falou? Cadê ele? Não é isso? Nós vamos confiar no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, no nosso poder. Porque crer em Jesus não é sentimento intelectual. Muito mais que isso. Crer em Jesus tem a ver com descobri-lo. E se descobre Jesus, aí não tem como. A pessoa vai correr atrás dele mesmo, vai correr atrás de Jesus. Mas se Jesus que ela descobre é apenas um símbolo evangélico, e a sociedade ímpex considera intelectual, acadêmica, que usa um vocabulário como este, está falando a verdade, é correto, porque para a maioria dos crentes Jesus é apenas um símbolo. E a pessoa vai buscar o Jesus, que é um símbolo religioso, e não uma pessoa. Mas se eu preciso dessa pessoa, se é uma pessoa, eu sei onde encontrá-la. Se quero falar com ela, eu vou lá e toco nela e falo, a ouço. Mas se eu vou falar com ele, onde ele está? Jesus, onde você está? Cadê a sua voz? Você vai crer? Que crer é este? Como ele se revela? Se a revelação de Jesus não for no espírito, se o espírito da pessoa não for vivificado, ela pode tornar-se um excelente cristão. Ou seja, alguém que participa e vive dentro de uma estrutura religiosa. Pode ser uma pessoa como cristão, mesmo que o espírito esteja morto. Ela pode ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que trabalha e que se dedique mesmo com resignação ao trabalho de Deus, dependendo do cargo, de como ele foi importante. Pessoas que estão dispostas a passar a vida inteira dedicadas ao Senhor, dedicadas ao Senhor através do que ela tem de elemento visual, que é o funcionamento organizacional do que se chama igreja. Mas e a relação com Deus estreita? Se o espírito da pessoa não for vivificado. Efésios capítulo 2. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. O que ele revivificou? O espírito. O drama meu e seu de crer em Jesus é que este crer do qual ele diz ocorre não é no componente interior do ser humano chamado de alma, mas esse crer é no espírito. E como separar uma coisa da outra? Nós não sabemos fazê-lo. Mas ele diz na palavra, a igreja da palavra diz que ela, a palavra dele, sabe e opera em cada parte. A divisão estabelece onde começa um, termina e começa outro. Hebreus capítulo 4, não é? A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e também opera no corpo. Alma e espírito. Todos os crentes que são crentes apenas a nível de alma não conhecem Jesus, e nós poderemos continuar lutando por eles
que eles não serão salvos, não entrarão no reino de Deus, porque não terão nascido de novo. Pode ser nossos filhos queridos, amáveis, dóceis. Pode ser nossos cônjuges tão amáveis. Pode ser nossa vovozinha, que é a coisa mais linda e deliciosa que há. Educada e amável. Mas, se o crer é apenas a nível de alma, ainda não conhece Jesus. O espírito da pessoa está morto. E pior é que a alma está cheia de informações, mas ela não quer render-se a Jesus Cristo, que então é que ocorre a rendição do nosso espírito. O espírito precisa ser curado. E como o espírito de uma pessoa é curado? Vamos lá? Ainda não sei de 1 Coríntios 12, né? Mas como o espírito de uma pessoa é curado? Tá bom, de novo eu tenho que pensar mal de vocês. Como é curado? É claro, vocês não podem adivinhar. Tá certo, tá certo. Como o espírito de uma pessoa é curado? Crendo em Jesus Cristo. Não existe outra maneira. E aí nós temos um testemunho, que é a revelação escrita dele, entrou na palavra. É um testemunho. E a revelação dele, o pai daquele adolescente, do qual um demônio fazia festa e queria matar o seu filho. Ele tinha ouvido a respeito de Jesus, certamente, e foi procurar Jesus. Mas quando chegou lá, Jesus tinha viajado. E levou alguns dos discípulos dele. O homem demonstrou uma simplicidade de fé tão elevada, que apresentou seu filho aos 9 discípulos que ali estavam, e entendendo a estrutura relacional que havia naquele tempo, se eles são discípulos de Jesus, eles poderão fazer o que Jesus faz. Eu não preciso esperar Jesus voltar, eu não preciso viajar até para onde ele foi para ir atrás dele. Isto era um entendimento óbvio, natural. Aquele pai não perguntou, não pediu, leve-me a Jesus. Não. Ele disse, vocês são discípulos, então tudo ok. Vocês podem fazer o que ele faz. Trouxe o filho. Qual foi a experiência deles? Dos 9 e do pai. Qual foi? Um vexame, uma vergonha. E de quem é esse vexame, essa vergonha? Minha e sua hoje ainda. As pessoas imaginam que nós convivemos com Jesus. Aquele pai pensou corretamente. Discípulo de Jesus, tem autoridade de Jesus neles. Eu não preciso achá-lo onde ele estiver. Estava numa montanha lá naqueles dias com o pai. As pessoas deveriam pensar exatamente isto de todos os que se declaram crentes em Jesus Cristo, a igreja dele. Qualquer um. Ah, você, então, Jesus está em você. Individualmente, corporativamente. Mas olha o vexame, a vergonha, a decepção. E aí, Jesus, sabendo o que estava acontecendo, aquilo tudo foi por causa de nós, né? Por nós, para nos ensinar. Eles queriam ficar lá, né? O Pedro, se eu vou ficar logo aqui de vez direto. Ah, Pedro, não dá, lá embaixo tem problema sério, vamos lá. E chegando lá, viu o pai. Imagina todo mundo, o pai correndo. Olha o que ele disse a Jesus. Jesus, está acontecendo isto com meu filho. Eu o trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Você imagina?
o que ele disse a Jesus: como pode? Eles não são teus discípulos.